A Primeira Guerra Mundial, também chamada de Grande Guerra, foi um dos conflitos mais mortais da história, preparando o terreno para outra guerra mundial apenas 20 anos depois. Mais de 9 milhões de combatentes e 7 milhões de civis perderam a vida, uma cifra extremamente elevada se comparada com guerras anteriores. Esses números são tão elevados, entre outros fatores, pelos avanços tecnológicos e industriais. Na Grande Guerra, estavam envolvidas todas as grandes potências industriais e militares da época. Porém, no início de 1914, parecia improvável que uma guerra fosse nascer no continente europeu, visto que os europeus acreditavam, em sua maioria, ter chegado a uma espécie de apogeu da civilização, num continente que havia prosperado muito tecnologicamente nas últimas décadas. Havia surgido o automóvel, o submarino, o dínamo para obtenção de energia elétrica, o aço era usado de forma cotidiana pelas indústrias, a fotografia e depois o cinema encantavam os europeus. Era a Belle Époque, ou Bela Época. As principais causas da Primeira Guerra Mundial foram as seguintes, começando pela competição entre as potências imperiais europeias. Ao longo do século XIX, a Europa consolidou seu domínio econômico, tecnológico e militar sobre o mundo inteiro, estabelecendo-se como uma potência colonial na África e na Ásia. No entanto, a distribuição de benefícios nunca foi equitativa. Países como a França e Grã-Bretanha controlavam industrialmente o continente, enquanto a Itália e a Alemanha, nações que demoraram mais para se formar, viram suas ambições frustradas. Isso levou a um cenário de antagonismo entre as potências coloniais e a formação de alianças e grupos políticos rivais, em aberta competição econômica, política e militar. Continuando, temos a questão dos nacionalismos, que envolveu diferentes nações. A Alemanha encabeçava um movimento conhecido como pan-germanismo, e esse movimento nacionalista, ele servia como suporte ideológico para o Império Alemão defender os seus interesses de expansão territorial no começo do século XX. O pan-germanismo ainda se expressava nas questões econômicas, pois os alemães pretendiam colocar-se como força econômica e militar hegemônica da Europa. Na questão nacionalista, havia também o revanchismo francês, e essa questão ela envolvia os ressentimentos que existiam na França a respeito do desfecho da Guerra Franco-Prussiana, conflito travado entre a Prússia e a França, em 1870 e 1871. A derrota francesa foi considerada humilhante, principalmente por dois fatores. A rendição ter sido assinada na Galeria dos Espelhos, no Palácio de Versalhes, e pela perda da Alsácia-Lorena. A questão nacionalista mais complexa envolvia os Balcãs, região no sudeste do continente europeu. No começo do século XX, os Balcãs eram quase inteiramente dominados pelo Império Austro-Húngaro, que estava em ruínas por causa da multiplicidade de nacionalidades e movimentos separatistas que existiam em seu território. A grande tensão nos Balcãs envolvia a Sérvia e a Áustria-Hungria, na questão referente ao controle da Bósnia. Os sérvios lutavam pela formação da Grande Sérvia e, por isso, desejavam anexar a Bósnia ao seu território. E esse movimento nacionalista de sérvios era apoiado pela Rússia por meio do pan-eslavismo. Continuando, temos as alianças militares. A Grande Guerra aconteceu porque muitas nações foram atraídas para o conflito. Isso aconteceu devido aos tratados de aliança e assistência mútua existentes entre os membros de ambos os lados, alguns dos quais vieram do século passado. Tendo em vista todo esse quadro de tensão e rivalidades, as nações europeias meteram-se em um labirinto de alianças militares, que acabou sendo definido da seguinte maneira: a Tríplice Entente, formada pela Rússia, Grã-Bretanha e França, e a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. Esses acordos militares incluíam cláusulas secretas de cooperação militar, caso uma nação fosse atacada por outra nação adversária. Toda essa hostilidade deu a garantia para todas as potências e chefes de estados na Europa de que a guerra era apenas uma questão de tempo.
Por essa razão, as nações europeias iniciaram uma corrida armamentista, com o objetivo de se fortalecer para o conflito que ocorreria. O atentado em Sarajevo em 28 de junho de 1914. O que faltava para que a guerra tivesse início era um estopim, que aconteceu em 28 de junho de 1914, durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, a Sarajevo, capital da Bósnia. O resultado da visita do arquiduque foi que Gravilo Príncipe, um estudante bósnio ligado à sociedade secreta Mão Negra, armado de um revólver, meteu-se à frente do carro que levava Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia. Ele abriu fogo, assassinando ambos. A consequência do ato foi uma crise política gravíssima, que ficou conhecida como Crise de Julho. Em Viena, decidiu-se eliminar por humilhação diplomática ou guerra a Sérvia, que era sempre fator de agitação anti-austríaca. Berlim concordou, mas a Rússia não aceitou a repressão, pois a Sérvia era instrumento do pan-eslavismo. Em 23 de julho, um ultimato austríaco à Sérvia exigia que se desfizessem todas as agitações sérvias e que aceitassem a participação de funcionários austríacos nas perícias sobre o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Sob o conselho da Rússia, a Sérvia rejeitou as imposições, alegando que o ultimato atentava contra a sua soberania. A Áustria declarou guerra à Sérvia. A Rússia mobilizou suas tropas, destinadas a operar sobre as fronteiras austro-russas. A Alemanha exigiu a desmobilização da Rússia e, como não teve resposta, mobilizou-se. Quando a Alemanha invadiu a Bélgica para atacar a França, esta lhe declarou guerra. O conflito. A Primeira Grande Guerra apresentou 3 frentes de batalha. A frente ocidental, onde belgas, ingleses e franceses combatiam os alemães. A frente oriental, onde os russos combatiam os alemães. E a frente dos Balcãs, onde os sérvios combatiam os austríacos. O primeiro momento do conflito foi marcado pela guerra de movimentação. As forças dos 2 blocos opostos estavam bastante equilibradas. Com a ideia de derrotar a França antes que ela pudesse receber ajuda da Inglaterra, e antes que uma ofensiva russa os obrigasse a lutar em 2 frentes, os alemães aplicaram imediatamente o Plano Schlieffen. Esse plano de ataque consistia em invadir a França através da Bélgica. Sob a liderança do general Helmut von Moltke, o exército alemão derrotou a resistência belga, atravessou o país e em poucos dias entrou em território francês. Mas o ataque germânico foi interrompido em torno do eixo constituído pelo rio Marne. As forças francesas, lideradas pelo general Ferdinand Foch, resistiram ao avanço alemão, mas não tinham poder militar suficiente para forçar sua retirada. No entanto, afastando a possibilidade de uma ofensiva rápida que levaria os alemães às portas de Paris, a Batalha do Marne foi decisiva. Também representou um triunfo moral para os franceses e marcou o curso da guerra. Na frente oriental, a Alemanha teve que responder à ofensiva lançada pela Rússia. Mal treinadas e mal coordenadas, as tropas russas foram derrotadas pelas tropas alemãs na Batalha de Tannenberg. No final de 1914, ficou claro que a guerra seria longa. A partir de 1915, ambos os lados construíram linhas de trincheiras, complexas que serpenteavam por centenas de quilômetros de frente. A fortificação atingiria tal grau de virtuosismo que nenhum dos contendores conseguiria uma penetração decisiva. Como os soldados foram protegidos do alcance das metralhadoras inimigas, a capacidade das armas, morteiros, lançadores de granadas e lança-chamas, e principalmente a artilharia pesada, tornou-se o mestre do campo de batalha. A indústria siderúrgica foi colocada a serviço das necessidades militares e produziu massivamente canhões, morteiros e obuseiros. O consumo de munição nos primeiros meses da guerra superou em muito as previsões, e a questão do abastecimento acabou se tornando uma questão essencial. O espaço entre as trincheiras era conhecido como terra de ninguém, e era preenchido com sacos de areia,
arames farpados e tudo que fosse necessário para garantir a proteção das tropas, e também para informar que tropas inimigas se aproximavam. Durante a Guerra de Trincheiras, foram utilizadas pela primeira vez armas químicas. Os alemães inicialmente utilizaram gás clorídrico, que com o tempo também passou a ser utilizado por franceses e britânicos. Por fim, o gás clorídrico foi substituído pelo gás mostarda. Ainda em 1915, a Itália entrava na guerra ao lado da Entente, surpreendendo o mundo. É que a Itália manifestava um interesse em tomar territórios controlados pela Áustria-Hungria. A Guerra no Mar teve seu episódio central na Batalha da Jutlândia, na qual se enfrentavam os exércitos britânico e alemão, comandados respectivamente pelos almirantes John Jellicoe e Reinhard Scheer. Embora a grande frota de Jellicoe tenha sofrido maiores perdas, o resultado favoreceu os ingleses. A esquadra alemã não conseguiu romper o cerco estabelecido pelos aliados, de modo que seu campo de ação seria reduzido ao Mar do Norte durante toda a guerra. A exceção foram, obviamente, os submarinos, que antes e depois da Jutlândia dificultaram o abastecimento marítimo da Grã-Bretanha, ao afundar navios britânicos ou aliados que se aproximavam da ilha. Em maio de 1915, o naufrágio do transatlântico Lusitânia, que partiu de Nova York, provocou uma reação americana furiosa, e o alto comando alemão teve que aceitar restrições à guerra submarina. Mas em fevereiro de 1917, os alemães anunciaram a extensão do bloqueio a todos os navios, independentemente de sua bandeira, decisão que acabaria com a neutralidade dos Estados Unidos. Durante o ano de 1917, a população civil de muitas nações em conflito chegou a uma situação extrema. As dificuldades de mera subsistência, desordens familiares devido à perda ou ausência dos membros mais jovens e esgotamento psicológico tinham que ser adicionados. Houve tentativas de motim nas guarnições, que foram severamente reprimidas, e também greves, para protestar contra a falta de bens de primeira necessidade. A aceitação mais ou menos entusiástica que grande parte da população dos países em conflito havia manifestado no início da guerra transformou-se em uma total rejeição à sua continuação, especialmente nas grandes cidades industriais da Alemanha. Em outubro de 1917, a revolução liderada por Lenin e os bolcheviques que tomaram o poder triunfou na Rússia. O esgotamento da população e a promessa de acabar com a guerra favoreceram o sucesso do revolucionário. Para Lenin, a paz era uma prioridade e essencial para poder organizar um novo Estado que emergia da Revolução. Por isso, apressou-se a assinar o Tratado de Brest-Litovsk, que foi um tratado de paz assinado em 3 de março de 1918, entre o novo governo bolchevique da Rússia Soviética e as potências centrais, a Alemanha, Áustria-Hungria, Bulgária e o Império Otomano, que pôs fim à participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Mas o evento-chave daquele ano foi a entrada dos Estados Unidos na guerra, em 6 de abril de 1917. Quero você no Exército dos Estados Unidos. Esse pôster, um dos grandes ícones do século XX, foi criado em 1917, ano em que os americanos entraram na Primeira Guerra Mundial. A razão oficial foi a decisão alemã de remover as restrições à guerra submarina. Doravante atacariam todos os navios, militares ou civis, aliados ou neutros, para sustentar o bloqueio marítimo contra a Inglaterra. O apoio dos Estados Unidos à França e à Inglaterra decidiu o resultado da guerra. Em poucos meses, mais de 1 milhão de soldados e um grande número de tanques, aviões, caminhões e peças de artilharia desembarcaram na França. Com o apoio da chamada Força Expedicionária Americana, comandada pelo general John Pershing, a superioridade militar dos aliados tornou-se avassaladora, e no outono de 1918, tal superioridade começou a dar resultados concretos. No início de novembro, após a destruição das linhas austríacas na Batalha de Vittorio Veneto,
o Império Austro-Húngaro aceitou o armístico. Na frente ocidental, uma última tentativa alemã de avançar sobre o Marne foi frustrada na Batalha de Château-Thierry. Em setembro, a contraofensiva aliada forçou os alemães de volta à linha Hindenburg, que seria aniquilada no início de novembro. Na Alemanha, uma insurreição socialista se espalhou da Baviera a Berlim, onde um governo provisório proclamou a República e forçou o imperador Guilherme II a abdicar do trono e se exilar na Holanda. E assim a Alemanha foi derrotada em todas as frentes e pediu a paz no dia 11 de novembro de 1918. E esse foi um pequeno resumo sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu espero ter te ajudado. Se você gostou, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo do canal. Até lá!